Tudo bem? Vocês, tá bom? Dá um ok aí pra mim, dá um oi aí. Aí, valeu, gente. Tudo bom, Laura, Gabriele? Prazeraço estar aqui com vocês, gente, tá? Obrigado por estar prestigiando aí, Júlia, Simone. Bom, gente, Carolina, tudo bem? Gabriela, espero que vocês estejam bem aí, né? E muito em breve que a gente esteja presencialmente, né? Apesar de que isso ainda acredito deve levar mais um tempinho. Outra coisa, assim, tá? Mantenham muito foco, né, gente, tá? Sei que é difícil, a gente tá em casa, a gente não tá tendo a rotina presencial, né? Mas vocês têm que manter foco, mas os calendários e as datas dos vestibulares estão sem alteração nenhuma, né? Ontem mesmo, vocês devem ter acompanhado, a Uni e a UBS entraram com recurso jurídico para que o Enem seja adiado, né? Ninguém fala em cancelamento, que isso aí é um absurdo. Mas a sensibilidade é que se pense, né, se repense a, a execução, né, na data, que é em novembro, né? Então, nos próximos dias pode ter um desdobramento e talvez, vamos torcer, para que ocorra uma sensibilidade aí, né? Mas vamos ver, tá? Em meio a tudo isso a gente segue, a gente tem que manter a nossa rotina, e como eu falei, vocês mantêm o foco, né? Estuda, mantém o foco aí não só nas nossas aulas virtuais, mas em turno inverso, né? Sendo possível, tenta retomar, fichar conteúdo, faz as leituras obrigatórias. Bom, a gente está discutindo, então vamos lá, né? A gente estava discutindo ali ó, o período colonial, a gente está discutindo ainda. Na semana passada, foi logo depois, na terça-feira, eu acho que foi pela quarta-feira, já foi disponibilizado para vocês mais um material, uma apresentação em PowerPoint que a gente hoje, que vão ser, na realidade, essa apresentação que vocês receberam semana passada, sobre autores do arcadismo já brasileiro, né? Luso brasileiro, vamos pensar dessa maneira, tem autores portugueses ali. A gente não vai entrar nisso hoje, a gente tem que ainda se ocupar com o programa do arcadismo. Então a gente vai discutir isso agora, né? Então vamos pensar assim, ó, que o arcadismo, enquanto movimento do século XVIII, que a gente está discutindo, se estabelece através daquela postura humana, e eu vou colocar aqui para vocês, ó, toda postura, quando eu falo assim, uma postura humana, a gente fala o homem se cercando de todas as possibilidades para o seu progresso, né? Seja o seu progresso, seja ele terreno, pensando nisso, né? Então se pensa toda a evolução histórica, todas as prerrogativas que vão se dar através desse progresso histórico, econômicas, políticas, culturais, intelectuais e tudo mais. Então, a postura humana, isso no século XVIII, o que a gente está discutindo aqui, né? Então, é uma postura humana voltada, eu já vou anotar aqui para vocês olharem, aqui, ó, para essa palavrinha central. Ali, ó. Tá, tem erro de digitação, mas enfim, tá? Então, a postura humana no século XVIII voltada para a razão. Tá? Então, toda a expectativa que se tinha foi aquela coisa de retomar equilíbrio, retomar harmonia, que foi perdido no período anterior. Se vocês lembram que a gente discutiu de onde saiu a arte barroca, no século ainda XVI se origina, mas o período que irradiou, que foi fulgurante, que estabeleceu, né, foi do século XVII. Lembra? Reforma, contra-reforma, arte barroca, uma arte de excesso, que a gente já debateu aqui, vendo inclusive os autores. Então a gente tem que pensar a partir de duas frentes isso, né? Então a postura humana no século XVIII é voltada para isso, para a razão. Tá? Então há duas frentes a gente pensar, e a primeira frente é de como se deu isso nessa conjectura aqui, ó, que é o processo histórico. Como é que se deu através a razão, né, no processo histórico? Se deu através de uma outra palavrinha que é muito significativa, né? Isso aqui, ó, ciência. E através da ciência, essa base de ter um olhar mais
analítico do que propriamente empírico. Então, cercar das possibilidades para comprovar de fato as coisas, né? Esse é o andamento, tudo se percebe mesmo com um pensamento mais abstrato. Pegar aqui o campo, por exemplo, da filosofia, das hipóteses, né? Então, mas se constrói uma metodologia analítica, plausível a partir de hipóteses, que se busque a sua comprovação através de uma linha de pensamento, né? Isso se refletiu nessa postura histórica através do que, ó, vamos lembrar, ó, por exemplo, tá? Opa, deu um problema ali, ó, tá? Eu vou digitar de novo, ó, através da, que eu estava digitando, só que acabei dando um enter antes, ó, a primeira revolução industrial. Né? Então, isso é ciência, isso é desenvolvimento, portanto, terreno, material, né? E a primeira revolução industrial que trouxe, consequentemente, uma maior, já existia, né? Mas tudo acaba se catalisando, urbanização. E a urbanização que também faz com que aquela casta que tem prestígio busque seu poder e terá o poder na extensão do século XVIII, que é um acentuado prestígio da burguesia. E isso também, através agora da primeira Revolução Industrial, ocorre o que já existia desde o século XVI, já na transição do final da Idade Média, né, um fortalecimento do capitalismo, que agora se coloca não mais mercantil, mas financeiro, né? E outras resoluções que a gente até a semana passada a gente chegou a fazer uma pequena discussão, o substrato ideológico, a mentalidade, o desenvolvimento de tudo isso, o próprio iluminismo. E o iluminismo, que acaba sendo, né, até o melhor termo para o século XVIII, o século das luzes, que é exatamente essa retomada da razão. O que a gente pensa até os líderes, os representantes das comunidades, sejam reis, primeiros ministros, eles passam agora também a assumir e se revestir, inclusive, de um poder para, através, obviamente, não ter muito apreço ou diálogo, mas de uma forma em que eles podem conduzir parando cada vez mais esses procedimentos das igrejas, surge aquele princípio dos déspotas esclarecidos, né? Então, o despotismo esclarecido, sempre essa coisa da ilustração, né? Da ciência, do conhecimento, aqui, ó, esclarecido, o movimento do enciclopedismo, vou colocar aqui para vocês, ó, e a ilustração, que é essa busca pelo próprio, né, conhecimento, pela ciência, como eu estou trazendo para vocês. Então, esse é o conceito, gente, ali, ó, a primeira Revolução Industrial, tudo isso através do quê? Dessa postura humana no século XVIII, que é razão, mundo terreno. Isso, obviamente, que trouxe um grande progresso intelectual, econômico, né, para aquela comunidade europeia. Só por que eu estou colocando essa frente histórica da razão, motivada e atingindo exatamente esses aspectos, né, da urbanização, das tecnologias e da ciência? Porque, geralmente, as bancas, elas tentam induzir o candidato e a candidata a uma reflexão perigosa e gera muitos erros, né? Porque quando a gente fala assim, ó, a arte no século XVIII é o arcadismo, que a gente está debatendo desde semana passada, que é a arte neoclássica, o neoclassicismo, sinônimo, tá? Equipara, é a mesma coisa. Só que a gente não pode esquecer que sempre que a gente estuda o arcadismo, o que nós encontramos no arcadismo? Presença de quê? Pastores, pastoras, é uma poesia voltada para o campo, para a natureza, para a paisagem, o homem confraternizando com a paisagem. E aí muitos dizem, as bancas sabendo disso, né, tentam induzir os candidatos e as candidatas a uma reflexão perigosa, né, como se houvesse um erro nisso, né, e não tem erro, percebe? Então, terreno, a história, ok, remete para um processo de urbanização, tecnologia. Por que diabos, então, a arte, ela fala sobre o campo, sobre uma paisagem bucólica, sobre pastores, pastoras, ovelhinhas, né? Então estaria, dessa maneira, a arte e os seus intelectuais comprometidos com um processo que fosse contrário ao que predominava na história? Estariam, então, os artistas do século XVI, os artistas árcades, os neoclássicos, na contramão da história? Não.
E por que não? Ah, mas o tempo é urbano e os homens na arte falam do campo. Vamos pensar, por isso que eu coloquei vocês ali, ó. O conceito da época, a postura humana é a razão. A história atingiu a razão, mergulhou na razão, desenvolvendo ciência. Agora, e como se dá, e eu vou colocar a segunda frente aqui, ó, como item B, tá? O processo artístico. Como é que se desenvolve, com a mesma postura que a razão, a arte? Né? Não se dará através da mesma maneira que a história. Né? Da mesma pela ciência, pelo uso das tecnologias. Eles não estão exaltando tecnologias, a primeira revolução industrial. Não. Porque quando a gente fala, e esse é o ponto, quando a gente fala em razão no mundo ocidental e na arte, todo o processo artístico volta para um mesmo conceito. E qual é a referência? É o que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. E aí abre um conceito, tá? Isso aqui, ó, a chamada... Vai mergulhar nisso agora, tá? Deixa eu só digitar aqui, ó, para vocês visualizarem. Tá vendo ali, ó? Imitação, desculpem, gente, ali, ó, imitação dos clássicos, tá? Então, quando a gente fala, primeira coisa assim, ó, tá? Clássico é a antiguidade clássica, sempre, tá? Tá, mas o que é a antiguidade clássica? Grécia e Roma. Olha, faz tempo isso, cara, foi lá no início, tá, do mundo. Então, vamos pensar assim, ó, até o século V, aí vem a Idade Média. Então, até o século V, a gente tem a Antiguidade Clássica, Grécia, depois Roma, né? Então, todas as nossas referências no mundo ocidental, o berço da civilização ocidental está lá. E a base de tudo é a razão. Então, sempre quando tem um modelo artístico, um tempo que necessita retomar procedimentos de equilíbrio, de harmonia, que é a base racional, sempre teremos uma derivação daquela antiguidade. Que lá é a origem da medicina, origem da filosofia, origem dos das primeiras formas de articular e de pensar estratégias para explicar a arte, né? Que a gente fala as principais poéticas, né? Conjuntos de como se pensa a própria representação artística na sociedade. Né? Lá se deu origem de tudo. Né? Agora, e sempre num plano racional, terreno. Aí tu vai dizer, ah, mas não é bem assim, porque lá havia mitologia, havia deuses para tudo. Mas pensa, todos os deuses, eles funcionavam a partir de uma categorização humana. Tinha o deus ou deusa da beleza, atribuição humana, categorização humana, terrena, né? Justiça, guerra, amor, e assim vai indo. Né? Então, a própria morada dos deuses, que é o Olimpo, que é um monte, tá? Era na própria terra. Então, os deuses, eles podiam, e muitas vezes eles desciam o Monte Olimpo, interagiam com os mortais, e nasciam semideuses. Então, o mundo grego era um mundo terreno. Era um mundo voltado para o prazer terreno. Ok? Mesmo havendo as resoluções lá dos deuses, a condição da cosmogonia grega, que é a própria mitologia. Então, a razão no século XVIII. A história se desenvolve a partir da ciência. Ok? Urbanização, um dos pontos. Primeira Revolução Industrial. Agora, a arte volta para a Antiguidade Clássica. E aí aquele termo que eu coloquei ali, gente, olha só. Imitação. Imitação, hoje, como nós compreendemos, né, é algo pejorativo. Porque se alguém imita o outro, é que não tem qualidade. Não é isso? Né? Então não é autêntico. Só que lá na Grécia, imitar constituía um processo de respeito a um modelo já existente, em que aquele artista, aquele intelectual, havia atingido uma essência plena, em que deveria ser, sim, copiada. Porque os valores na Antiguidade Clássica, pelo conceito racional, eles não eram pessoais, eram impessoais. Os grandes valores, como o bem,
a própria condição ética, a verdade, a perfeição, o princípio de beleza estética, não era o que eu achava a verdade, não era a verdade pessoal, era algo impessoal, como a gente tem que se reportar na sociedade, né? Acima de nós, do que nós pensamos, existem, por exemplo, elementos e que a gente vai sempre aferir, por exemplo, a Constituição Cidadã de 88, né? Então, não importa o que eu penso, eu tenho que estar associado a algo maior, que é absoluto, que eu não vou relativizar. Então, tudo, percebe agora, o século XVIII mantém a linha racional, porém esses artistas, eles vão lá beber nas fontes dos gregos. Só onde é que estavam essas fontes já haviam sido retomadas? Na Renascença, no Renascimento cultural, o chamado classicismo. Olha só, classicismo foi a retomada da antiguidade clássica na arte no século XVI. E agora o arcadismo ele é neoclassicismo. Então, a imitação dos clássicos se dá através dessa, olha só, retomada de valores da antiguidade clássica. E quando falamos em antiguidade clássica, sempre devemos apontar com clareza o entendimento pleno, sem fazer confusão, que estamos falando de valores do universo de Grécia e de Roma. Sempre. Isso aqui, ó. Só digitar aqui para que vocês também visualizem. É isso aqui. Então, se a história trabalha com a mesma lógica do tempo que é a razão, através da ciência, do mundo urbano, do capitalismo que se fortalece e assim vai indo, né? Agora, a arte busca, lá na antiguidade clássica, a sua forma de se construir, de se expressar. Aí tu vai dizer, mas continua ainda estando na contramão das coisas, porque nós temos cidade no tempo histórico, no século XVIII, e nós temos campo no arcadismo no século XVIII. Vamos tentar entender agora, o que a gente passará a discutir é isso aqui, ó, é o programa estético do arcadismo. É o que a gente passa a discutir agora. Na realidade, gente, colocando aqui, eu estou digitando algumas coisas para que vocês acompanhem. Vou colocar alguns tópicos apenas, tá? É aquele, sem ser os autores do arcadismo, a outra apresentação em PowerPoint que está tudo sintetizado lá, todas as características explicadas lá, como contexto do arcadismo, que é uma outra apresentação toda topicalizada aí, que já foi disponibilizada para vocês, tá? Então, olha só, qual é a primeira característica da cultura arcade ou neoclássica, ok? A primeira aqui, ó, nada para ser estranho, só vai confirmar o que a gente está discutindo aqui, ó. É o racionalismo. Tanto no tempo histórico como na arte, tudo é atravessado. O homem no século XVIII, ele procura restabelecer o progresso científico, intelectual, terreno, econômico, histórico, e assim vai indo. E através do quê? Na base racional. Então, nada mais, portanto, alinhado ao tempo, que também na arte se procure a razão. Se não, na mesma proposição histórica, vai procurar lá nas bases estéticas as suas referências. E para o racionalismo, é isso aqui, ó. Olha só, sempre vai ter que predominar na representação artística, né, o predomínio da razão, óbvio, né, racionalismo, sobre a emoção. Característica do programa artístico do arcadismo ou arte neoclássica. Não quer dizer que um texto arcade não tenha subjetividade, não tenha emoção. Vai ter, não pode predominar. Subjetividades vai ter em qualquer possibilidade. O que não pode estar é predominando. Não pode ter um discurso sentimental, né, exagerado. Assim era a estética anterior, lembra? O barroco. Então fica
agora o século XVIII, em relação ao seu anterior, o século XVII, o arcadismo em relação ao barroco, encontrar, tá, na base neoclássica, né, pelo racionalismo. O que a gente vai ter que ter é o que eu vou colocar abaixo agora, olha, é a presença do que não havia lá no barroco, ó, do equilíbrio, da harmonia, da sobriedade, sem excessos, né? Quer ver, ó? Outra coisa vai ter que ter, ó, a própria clareza, né? Então, o texto, ele tem que ser claro, ó, da simplicidade, que é a clareza, né? E também vai ter que ter uma preocupação com a forma, com a regularidade. Então, simetria. Isso vai ter, pelo racionalismo, predominando a razão, se desenvolve. Então sempre vai ter que ter equilíbrio. Não pode ter exagero. Um discurso, por exemplo, amoroso entre um pastor e uma pastora na cultura árcade ou neoclássica do século XVIII, não pode estar predominando uma carga emotiva. O pastor não pode estar lá enlouquecido, rasgando, portanto, lá, né, os seus tecidos que ele está vestindo, quebrando seu cajado por amor à sua pastora. Não pode. Está representado o sentimento ali, mas com ação. Bom, agora uma outra coisa que é fundamental a gente pensar aqui, ó, tá? Pela própria imitação dos clássicos, lembra? Clássico não é mais vendido, ok? Clássico é Grécia e Roma, né? A base racional. Então, tem esse que passa a ser um conceito fundamental, e aqui, ó, fundamental não apenas para a cultura do século XVIII. Foi no século XVI e será na cultura do século XIX. Será, então, em que momentos? Renascimento cultural, século XVI. Será, o que a gente está estudando agora, século XVIII, arcadismo, neoclassicismo, equipara, que é sinônimo. E lá na poesia parnasiana, do final do século XIX, o princípio é o mesmo, porque nós vamos ter exatamente isso aqui, ó, o universalismo. O que é universalismo? Cara, pensa assim, ó, se é universal, não é local. Tá entendendo? E se é universal, é geral, não é local, algo particular. Então, e mais ainda, tá? Se é algo universal, é algo da ordem impessoal. Não é de uma ordem pessoal, é objetivo e não subjetivo. Então, as coisas não se relativizam, por isso é absoluto. Então, os artistas, eles são tomados, geralmente, quando tem essa busca nessa base que é a cultura voltada para o racionalismo e para a imitação dos clássicos, é o apego a valores. Valores, imagina, tá? Seja estilo, seja conceito de beleza, seja o princípio que movimenta eticamente uma produção artística. Então, eles estão apegados a esses valores aqui, ó. A valores, aqui, ó, considerados impessoais. Únicos. E sobretudo que eu vou colocar aqui, ó, absolutos. Isso aqui, gente, tá? Então, é o que vai tornar a obra neoclássica, sobretudo, mais sóbria. Porque não pode ter, se os valores são universais, se são impessoais esses valores, aí tu pode estar perguntando assim, tá, mas que valores são esses que esse cara não para de falar? Valores como, olha só, aqui, ó. Como? O bem, o belo, a verdade, e a perfeição. Esse é o legado que fica, tá, da arte clássica, gente, tá? Então, a cultura neoclássica, ela vai apontar para esse caminho. E como é que ela faz isso?
Vamos tentar entender agora. Então, pelo racionalismo, ela busca valores únicos, valores impessoais, de uma forma objetiva, para ser sóbria, mantendo o racionalismo do tempo. Aí ela atinge coisa que a gente já discutiu antes. Onde é que ela vai encontrar todo esse equilíbrio? Onde é que ela vai encontrar, portanto, os modelos aos quais ela pode aferir a sua perfeição e os modelos que ela quer seguir? É com isso aqui que a gente estava debatendo antes, gente. Olha só, ó, a tal da imitação dos clássicos que a gente estava vendo antes. E lembra? Então, o que eles vão fazer? Coisa que a gente viu ali no alto, ó. Ó, a retomada dos valores greco-romanos, para reforçar. Em que pese isso aqui, gente, na imitação dos clássicos, a maior fonte que eles vão ter vai ser o quê? Ó? A forte presença da mitologia greco-romana. Tá? Greco-romano ou greco-latino também se equipara, expressão análoga, gente, tá? Então, e na mitologia greco-romana, olha só o que eles vão encontrar. A referência deles é essa, né? Então vamos pensar assim, ó, o que o histórico na arte impõe aos homens? Razão, equilíbrio, harmonia, que fora perdido no período anterior. Eles têm que ressituar tudo isso. Está acontecendo na história, né? Através da ciência, revolução industrial, urbanização, iluminismo, enciclopedismo, tudo aquilo que a gente foi construindo, que vocês veem na história, mas artisticamente também precisa ter um progresso intelectual. E esse progresso dará de uma forma sóbria, contida, através da especulação ao já existente da antiguidade clássica. E aí então eles vão encontrar assim, ó, onde é que eles, o que eles buscam, tá? Qual é o modelo para eles de perfeição? Né? É algo que aponte essas duas palavrinhas aqui, ó, equilíbrio e harmonia. E na mitologia grega, pastores, que quando tu percebe uma vida no campo, é uma vida mais simples. É uma vida repleta de harmonia e equilíbrio. Idealisticamente pensando, o ideal da motivação pela mitologia grega. Então surge, lá na mitologia grega, surgiu o quê? Surgiu, eles pensam lá, tá? Então, na mitologia greco-romana, qual é o modelo de perfeição para atingir equilíbrio e harmonia? É uma representação de natureza, que é a Arcádia grega. Olha o nome do movimento, ó. Arcadismo, é derivação. E aí surge, percebe isso aqui, ó, tá? E eu vou insistir um pouco mais nisso aqui com vocês, tá? Essa imitação da, ó, natureza. Que fique claro para vocês, olha, imitação, gente, não tem nada a ver com cópia neurótica, em que quem tem essa ação de estar copiando, tá, imitando, não tem qualidade. Porque o princípio de imitação na Grécia era um princípio que tu percebe até na biologia. Sabe quando tu estuda na biologia, quando um animal ele acaba subtraindo, né, da própria natureza que lhe circunda, ele cria mecanismos de camuflagem, né? Por exemplo, um camaleão, né? Ele acaba mimetizando a natureza. Então, mimesis, olha só, gente, na Grécia, tá? Imitação, ó, mimesis era imitação. Então, só que é buscar uma essência verdadeira, a verdade, a essência maior. E isso eles vão se reportar. Quando a gente fala em imitação da natureza, eles vão encontrar, então, na Arcádia, a Arcádia grega, lembra aquele monte que viam pastores e pastoras, passa a ser o modelo de, coisa que eu coloquei ali no alto, ó, perfeição. E o modelo de perfeição, então, agora, é isso aqui, ó. É Arcádia grega. A Arcádia grega é exatamente o que vai lhes garantir equilíbrio e harmonia.
Agora, o que que era a Arcádia grega? Era uma paisagem, olha como é que eu vou colocar exatamente o que era a paisagem, tá? Então, era sempre assim, ó, bosques verdejantes, um céu sempre muito límpido e azul, alamedas sempre muito floridas, né? Pastores e pastoras vivendo em total harmonia com a paisagem. Então, era uma grande festa campestre, Arcádia. Tá entendendo? Então, isso aqui, ó. Essa imagem, tira o 9 ali, era um parênteses, tá? Então, tudo isso aqui era Arcádia grega, tá? Então, é isso que eles vão copiar. É isso que eles vão reter. Porque essa paisagem não pode mudar, porque ela já existe. Ela já existia na mitologia grega. Então, olha só, tudo pela base racional, os valores, olha só, se os valores são absolutos e únicos, percebe como eu estou colocando ali, ó, a natureza da Arcádia também será. Então, ela também será a mesma natureza. Não vai mudar nunca. Então, a natureza da Arcádia passa a ser, olha só, uma representação sempre impessoal, única, tá? Então, objetiva, decorativa, figurativa, são todos termos que as provas acabam cobrando, tá? E passa a ser, de certa maneira, mais superficial. Porque ela não muda nunca. Porque se os valores são absolutos, essa natureza tem que ser sempre igual. Sempre com os mesmos bosques, com as mesmas ovelhas, com os mesmos pastores e pastoras se movimentando lá naquela Arcádia, né? Sempre muito florida. Quer dizer, sempre dessa maneira, a transbordar isso que passa a ser essa grande festa campestre, ok? Cuida isso, e é muito importante, por isso que eu estou me detendo muito nisso aqui da natureza no arcadismo, porque mais à frente o romantismo vai tratar demais e vai representar muito a natureza. Só que a natureza no romantismo, ela muda sempre. Porque ela está sempre sendo a extensão daquilo que é o estado de alma do homem romântico, dada a sua subjetividade, a sua manifestação, sempre no romantismo, pessoal. E no arcadismo, jamais será pessoal, porque não importa o que o artista ele sinta, não importa o que ele abra a janela da sua casa, né, e ele veja. Ele vai ter que representar a mesma natureza que a da Arcádia grega, da mitologia, portanto, da antiguidade clássica. É o que vai garantir essa impassibilidade, essa contenção, essa sobriedade, essa ausência de sentimentalismo. A própria paisagem configura isso. E a partir do entendimento da Arcádia grega, dessa imitação, não pejorativa, mas como um elemento maior, elevado e único, né? Todas as demais características, elas são egressas desse princípio da Arcádia. Se lá na Arcádia grega, né, existiam pastores e pastoras, e o item 5, que era a imitação da natureza única e impessoal da Arcádia, modelo de perfeição agora como equilíbrio e harmonia, então surge essa outra característica aqui, que ela é autoexplicativa, né, gente? Quer ver, ó? O que vocês acham que é isso aqui que eu vou apresentar para vocês agora? A sexta característica, ó, pastoralismo. Pastoralismo, se havia na Grécia, na Arcádia, dos gregos, naquela paisagem, naquele monte, então vai ter que ser a poesia a neoclássica, o arcadismo, vai ter que ter muito pastor e pastora. Então, o pastoralismo é a representação humana na poesia dos poetas árcades. Um detalhe, uma informação que tu não pode esquecer, ela é muito importante. Todo movimento árcade, não há prosadores, não há prosa, é apenas poesia. O movimento árcade, o movimento neoclássico, ele é estritamente
Se eu torno algo estrito, o que eu entendo? Único. Então, é um movimento unicamente poético, estritamente poético. E aí, ó, olha só, a partir do pastoralismo surge mais uma característica. Se tu observar aquilo que eu escrevi lá no alto, olha, o céu límpido e azul, pastores e pastoras vivendo, tem um monte de erro de digitação ali, mas falar e digitar também é punk, velho, tá? Mas vamos lá, pelo menos que você tenha um registro a acompanhar aí também, visualizar, tá? Fora a cara feia do professor. Tá? Então, quer ver, ó, os pastores e as pastoras vivem em harmonia com a natureza. Então surge um outro conceito, que todos já ouviram falar, e aparece, isso é muito explorado nos vestibulares, quando as questões se restringem ao arcadismo, né, a esse tema. Isso aqui, ó, bucolismo. O que é bucolismo, gente? É sempre quando integra-se, olha só, é sempre quando ocorre uma integração harmoniosa, sem conflito, então, né, do homem com a natureza. Sempre. E não precisa ir para o campo para ter isso. Tá? Então, se tu procura te integrar à natureza, né, claro que agora impossível ir para uma praça tomar chimarrão, mas se tu vai, por exemplo, para a praia, véio, tu tá no campo, ou no centro urbano, Porto Alegre, o cara vai lá pro Guaíba, ficar na orla do Guaíba, né, junto a uma praça, né, como eu tô falando para vocês, num parque, tá procurando se harmonizar. Bucolismo é um estado de alma, quando nós buscamos nos harmonizar com a natureza, procurando um espaço de tranquilidade. Surge um tema que é um problema, e eu vou encaminhar o termo da nossa aula hoje, e a gente vai terminar isso na próxima semana, tá? Surge esse tema aqui, gente, tá? Que é um problema, inclusive, tá? Que é o amor. Deixa eu só encaminhar aqui e a gente vai se despedindo, tá? O amor, gente, é a base emotiva. Então, eles não podem trabalhar, porque lembra, o racionalismo prevalece a razão sobre a emoção. Então, o que eles vão fazer? Eles vão racionalizar o amor. O amor surge racionalizado. E essa discussão aqui, ó, a gente vai ter que fazer na semana que vem. Estourou o tempo aqui. Mas o que eles vão fazer? Isso vai ter uma forma de configurar. Eles vão ter que, para encaminhar isso aqui, ó, criar uma estratégia que é a destruição. Vou até colocar aqui, ó, para vocês, ó, a destruição do sentimentalismo, que são as abordagens da emoção, sentimentais. E, para tanto, eles vão propor isso aqui, ó, que é um movimento apenas poético, e quem anuncia e evoca toda a carga emotiva, os sentimentos, os temas num texto poemático, é o eu lírico. O sujeito num texto narrativo é o narrador. Então, eles vão propor isso aqui, ó, a anulação do eu lírico, promovendo um distanciamento às emoções. E quer saber como é que eles vão fazer isso aqui, ó? Aí eles criam, ó, pseudônimos pastoris. Criação de pseudônimos pastoris. Cada poeta continua na cidade, mas recria, repovoa a Arcádia grega, que tinham pastores, e manda, de uma forma objetiva, quase uma personagem, cria um pastor. Então eles anulam o eu, desfazem uma discussão mais subjetiva e pessoal e criam um mecanismo impessoal e subjetivo. Né? Visto isso aqui, gente, aí eu só vou retomar um pouquinho esse ponto que ficou muito rápido, que eu só queria trazer para vocês, e a gente vai ver que é o finalzinho, né, do que a gente vai debater aqui como característica. A gente vai já Brasil, semana que vem, e poetas neoclássicos brasileiros, fechando o período colonial, é aquilo ali, ó, os chamados latinismos. A gente fecha isso, tá? E na semana que vem a gente avança um pouco mais, tá? Beijos nos corações de vocês, né? Mantenham a serenidade, o foco, os estudos e se cuidem aí ficando em casa, tá? Ótima semana para vocês, gente, tá? Obrigado por estar prestigiando o espaço aí. Vamos junto até a aprovação. Tchau, gente. Valeu. Beijos e abraços.